Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese, ponto a ponto. O ponto de hoje, caros senhores catequistas, teólogos, é o ponto 88. Vai falar dos dogmas da fé e o magistério da Igreja. Esse ponto que está dentro da primeira parte, da primeira sessão, no capítulo 2, no artigo 2, ainda dentro da parte 3, o ponto 88, ele vai dizer o seguinte, nas palavras do catecismo. O magistério da Igreja faz pleno uso da autoridade que recebe de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável à fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de modo definitivo, verdades que tenham com elas nexo necessário. Qual a fundamentação disso? Bom, esse item ele vai tratar dos dogmas, ou seja, das verdades de fé que são propostas pelo magistério da Igreja. Mas para isso a gente tem que entender uma coisa muito interessante. O que é um dogma? Né? Qual a natureza desses dogmas? Bom, primeiro vamos entender o que é. O dogma são verdades que a Igreja propõe como reveladas por Deus, sendo, portanto, objetos de fé irrevogável. Ou seja, nós cremos que na Eucaristia está verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Dogma. Né? Dogma de fé. Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Dogma de fé. Agora, por que o dogma tem esta investidura de muitas vezes ser impositivo? Porque dentro da argumentação, muitas vezes nós podemos, dentro dessa realidade, eu tenho que crer para entender. E não é o caminho, eu não tenho que entender primeiro para crer depois. Porque ele é algo que nos veio pela revelação. E a revelação por si só, ela é o argumento dessa verdade. Eu posso ter estudos, eu posso ter várias movimentações, mas eu tenho que crer. Tenho que crer. Eu não duvido de um dogma. Eu creio no dogma da Imaculada Conceição de Maria, Santa antes, durante, depois e na eternidade. Essa realidade é algo muito importante. Então, o dogma não é algo para ser questionado, é algo para ser crido e vivido. Entendido, repassado, mas lembrar que ali, no dogma, existe algo que só existe na revelação, o mistério. Essa definição é fundamentada na promessa de Jesus Cristo que o Espírito Santo guia a Igreja em toda a verdade, até aquela que foge muitas vezes a nosso crivo racional. Aspectos fundamentais de um dogma: origem divina e caráter definitivo. Os dogmas derivam da revelação divina, sendo explicados ao longo do tempo pela ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Caráter definitivo também é outra marca. Ou seja, uma vez que são definidos os dogmas exigem adesão plena da fé, expressando uma verdade irrefutável. E aqui é algo muito interessante para nós. Uma vez que eu faço adesão ao dogma, ele é parte constitutiva. Eu tenho que defendê-lo, eu tenho que guardá-lo. Então, se eu não aceito, eu estou me colocando à parte. Então, se eu não acredito que na Eucaristia está corpo, sangue, alma e divindade, eu não sou católico. Eu não sou cristão, católico, apostólico romano. Se eu não acredito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, 2 naturezas, uma só divindade, eu não sou católico, apostólico romano, porque isso está contido no nosso credo. Então, os dogmas têm raízes na Sagrada Escritura. Autoridade divina, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ou seja, aquilo que foi dito está dito. A autoridade divina está lá. Apostolicidade. 1 Timóteo 6,20. Guardem o depósito da fé que vos foi confiado. Eu não posso trocar a minha maneira de crer dogmaticamente em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 2 naturezas, uma só divindade, 3 pessoas, para me acomodar a uma visão de Deus. Os judeus e nós caminhamos juntos, mas eles não abrem mão
do Deus uno e único. Nosso é uno e trino. Existe aqui uma distância. Aqui é um dogma deles, um dogma nosso. Para ser judeus tem que acreditar nisso, para ser cristão tem que acreditar nisso. Simples assim. A definição dos dogmas é fruto da interação entre tradição e magistério. A tradição viva, como afirma São Basílio, algumas verdades foram transmitidas por escrito, outros na tradição apostólica. O magistério é infalível, né? A infalibilidade do Papa, e que se pronuncia ex cátedra, em fé e moral, ou seja, onde esses dogmas são propostos, fé e moral. Então, alguns dogmas centrais da Igreja, Santíssima Trindade, um só Deus, três pessoas, cristológico, a união hipostática, né, proclamada no Concílio de Éfeso, né, a Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX, né, reflexões que a gente tem que fazer nisso aqui. Sobre o dogma, é muito simples. A busca da fé e compreender, né? Fides queres intellectum, Santo Agostinho usa essa palavra, né? Os dogmas não contradizem a razão, mas elevam. O dogma faz com que, racionalmente, eu entenda isso aqui, mas o dogma me joga para mas existe isso aqui é uma realidade. Eu não consigo entender como três coisas podem ser uma só e com duas naturezas. Mas eu acredito. Então, eu entendo até aqui, mas vivo a minha fé num outro patamar. Papa Bento XVI, na sua obra Introdução ao Cristianismo, ele aponta que os dogmas são as balizas da preservação da fé cristã, né? E que nos colocam à parte da arbitrariedade do relativismo. É ou não é? Não. É. Se não, você não é. Eu acredito na Eucaristia, como ela é. Se você não acredita, então não é que eu posso acreditar e não posso acreditar para ser cristão, católico, apostólico, romano. Eu creio. Eis o mistério da fé. A gente diz isso em toda a Eucaristia. Como é que nós aplicamos isso contemporaneamente, nos nossos dias, na nossa sala de catequese? Os dogmas são pontos de unidade para os cristãos. Cristão católico, apostólico, romano acredita nos dogmas da Igreja Católica. Quem não é, faz o que quiser, não é obrigado a acreditar. Mas eu que sou, devo vivê-los, guardá-los e amá-los. Do ponto de vista da evangelização, eles servem como fundamento sólido para a proclamação do Evangelho num contexto multicultural. Vocês talvez não tenham essa experiência, mas quando a gente começa a caminhar no meio de outras religiões, começa a perceber que eles também têm os dogmas deles, né? E aí é uma questão de posicionamento. Eu me posiciono guardando os meus, eles se posicionam guardando os deles, judeus e cristãos. Deus uno e único, Deus unitrino. Eles não são melhores nem piores que nós. Agora, quando tratamos de fidelidade, um judeu uno é um judeu. Um católico apostólico romano unitrino é católico apostólico romano. Um católico apostólico romano é uno, não é católico. Um judeu unitrino não é judeu. Então isso é muito interessante. É o fundamento sólido para eu entender até onde eu posso ir e é o que eu tenho de fato que anunciar. Bom, gente boa, espero que este ponto tenha sido importante e elucidador em alguns problemas que às vezes a gente tem dentro da sala de catequese. Ou seja, a igreja defende isso. Não, ela não defende. Ela é isso. Ser cristão não é defender isso, é ser isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que se manifestou na natureza divina e humana, mas nunca deixou de ser Deus. Deus morreu na cruz. Deus se dá inteiramente a mim para que eu comungue na Eucaristia. Deus me purificou do pecado original no batismo. É isso. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.